Fogaça e Rigoto, do PMDB, que integra a chapa de Dilma Rousseff, assumem o voto contrário. Nosso direito como cidadãos, né, de apoiar a candidatura de José Serra. Em Porto Alegre, homem de 85 anos morre ao cair do 7º andar. 3 ladrões invadem agência na Zona Norte. 4 homens armados assaltam mais uma joalheria. E mulher de 60 anos é presa com maconha. Em 30 dias vai ser proibido o uso de liquinho na capital. E ainda... 10ª morte de taxista apenas em 2010 no Rio Grande do Sul. A ANEEL aprova reajuste nas contas de usuários da CE e mais. Desastre ambiental no Rio dos Sinos. Após 4 anos, especialistas afirmam a poluição continua. 19 de outubro, o Ubra Notícias está começando. Boa noite. Está sendo velado na capital o corpo de Tiago Martins da Silva, de 24 anos, taxista morto na noite passada em Porto Alegre. A recusa em aceitar uma corrida teria motivado o crime. De acordo com as investigações, o crime aconteceu por volta das 9h30 da noite. 3 pessoas tentaram pegar um táxi no ponto da esquina das avenidas Vitório Francisco Giordani e Ada Mascarenhas de Moraes, no bairro Jardim Planalto da capital. A recusa do motorista em fazer a corrida teria motivado a confusão. Os taxistas e os 3 suspeitos teriam inclusive entrado já em vias de fato, em embate corporal. Depois que foi apaziguada essa situação, os 3 suspeitos teriam saído do local, inclusive um deles teria ameaçado retornar para continuar com as agressões ou até com uma agressão de um nível mais grave. Cerca de meia hora depois, os homens voltaram ao local e dispararam cerca de 10 tiros contra o ponto de táxi. Além de Tiago, outro motorista e mais um amigo deles também foram atingidos. Esta é a 10ª morte de taxista apenas em 2010 no Rio Grande do Sul. Para o Sindicato dos Taxistas de Porto Alegre, é recomendada a atitude de recusar corridas em situações de risco. Quando suspeito da pessoa, se eu não peguei ela ainda, né, eu procuro não levar ela. Né? Quando dá um risco de vida, né, é uma atitude que a gente tem que tomar. Né? 2 detentos do regime aberto, que eram monitorados por tornozeleiras eletrônicas, foram presos hoje em Porto Alegre. Paulo César Silva de Araújo Coelho foi capturado na Zona Sul por suspeita de tráfico de drogas. O outro foi preso depois de supostamente tentar estuprar uma mulher no bairro São Geraldo. Desde que o sistema foi implantado, em agosto, 3 detentos foram presos utilizando as tornozeleiras. Veja outras notícias do dia na região metropolitana. Maria Terezinha Machado de Lima, de 60 anos, foi presa por tráfico de drogas nesta tarde. Na casa dela, na Vila Minuano, em Porto Alegre, foram apreendidos mais de 2 quilos de maconha. As investigações começaram há 1 mês e meio. Um homem de 85 anos morreu ao cair do 7º andar de um prédio na Avenida Praia de Belas, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, no início desta tarde. Nilo Ribeiro do Amaral era militar aposentado e, ao colocar inseticida na janela do seu apartamento, perdeu o equilíbrio e caiu. Ele estava sozinho no momento do acidente. Também no início da tarde, uma agência do Banco do Brasil foi assaltada na Avenida Carlos Gomes, zona norte de Porto Alegre. 3 homens encapuzados invadiram a agência e renderam os funcionários. Eles fugiram em um Renault Sandero. O automóvel foi encontrado pela polícia, abandonado no bairro Bela Vista. O valor roubado não foi informado pelo banco. 4 homens armados com pistolas renderam funcionários e clientes de uma joalheria no bairro São Geraldo, em Porto Alegre, no início da manhã de hoje. O grupo chegou ao local usando 2 motocicletas. Um dos criminosos se fez passar por um cliente. Foram roubados objetos de ouro e prata e semijoias. A Brigada Militar faz buscas na zona norte da capital.
O Ministério Público Estadual puniu hoje o promotor criminal Ricardo Herbstreit por suspeita de investigar uma procuradora. Herbstreit foi transferido da promotoria onde atua em Porto Alegre para outra que trata da violência contra a mulher, também na capital. O promotor não quis falar sobre o caso e a assessoria de imprensa do MP afirma que a Procuradora-Geral de Justiça não vai se manifestar. A seguir, PMDBistas gaúchos oficializam apoio a José Serra do PSDB. O Senac-RS realiza amanhã a quinta-feira de oportunidades, voltada para a qualificação profissional. Na capital, o evento ocorre no Largo Glênio Pérez, com palestras, oficinas e workshops, das 8 da manhã às 8 da noite. O valor da inscrição é 1 quilo de alimento não perecível.